Uma boa pergunta merece uma grande resposta. Como ficaria a análise sintática da frase "o que é útil a uns pode não ser a outros"? Vocês já sabem que toda análise sintática parte do verbo. E neste caso nós temos duas formas verbais. Um verbo simples, é, e uma locução verbal, pode ser. Se temos duas formas verbais, temos nesta frase duas orações. A primeira oração organizada em torno deste verbo é a oração "o que é útil a uns". E a segunda oração organizada em torno desta locução verbal é a oração "pode não ser a outros". Já que temos duas orações formando um período composto, nós devemos avaliar a construção sintática de cada uma delas antes de tudo, para, em seguida, avaliar a relação sintática existente entre as orações. Observem a primeira oração. A partir do verbo perguntamos: o que é útil a uns? A resposta será o que. Assim fazemos uma linha divisória nesta posição para separar o sujeito do predicado. O sujeito é a parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa e o predicado é a declaração sobre o sujeito. Como eu venho insistindo aqui com vocês, sujeito não é ser. Sujeito é uma parte, é um pedaço da oração sobre o qual recai uma declaração. E neste caso, a declaração está recaindo sobre o termo o que funciona como sujeito da primeira oração. No predicado, há a forma verbal é, o verbo ser conjugado no presente do indicativo, um típico verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga ao sujeito um termo qualificativo, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Considerando o contexto sintático, o que é o que? Útil a uns. Portanto, este pedaço da oração que caracteriza o sujeito por meio do verbo de ligação funciona como predicativo. É o predicativo do sujeito. Mas o predicativo tem várias palavras, então precisamos apurar o seu núcleo. Qual é a palavra principal aqui que caracteriza o sujeito? É o adjetivo útil. Logo, útil é o núcleo do predicativo do sujeito. E, preso a este núcleo, aparece o termo preposicionado a uns. Como este termo preposicionado está ligado a um adjetivo, ele só pode funcionar como complemento nominal. Observem agora a organização sintática da segunda oração. Nela, foi omitida uma palavra mencionada na primeira oração, a palavra útil. Tanto que poderíamos dizer, o que é útil a uns pode não ser útil a outros. Portanto, na análise sintática, vocês precisam prever que aqui fica subentendida a palavra útil, um adjetivo. Aí, fazendo a análise sintática, nós temos uma oração organizada em torno de uma locução verbal. Quando se trata de locução verbal, nós avaliamos o verbo principal, neste caso, o verbo ser, que é um típico verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele vai ligar ao sujeito o predicativo do sujeito. Pode não ser o quê? Útil a outros. Portanto, o termo útil a outros funciona como predicativo do sujeito. Mas este predicativo tem muitas palavras, então nós precisamos apurar o seu núcleo. Qual é a palavra principal? O adjetivo, que está omitido. Este adjetivo funciona como núcleo do predicativo. E preso a ele, há o termo preposicionado a outros. Como este termo preposicionado está preso a um adjetivo subentendido, ele funciona como complemento nominal. Além disso, nesta frase há a palavrinha não, que se liga ao verbo para exprimir uma circunstância de negação. Sintaticamente, nós dizemos que este não é um adjunto adverbial. Neste caso, adjunto adverbial de negação. Avaliada a estrutura sintática de cada oração, agora nós podemos ver qual é a relação sintática entre elas. Observem o seguinte: se eu perguntar à segunda oração, o que pode não ser útil a outros? A resposta será o que é útil a uns. Assim, a primeira oração se encaixa na segunda, desempenhando na segunda a função sintática de sujeito. Logo, a primeira oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva.
uma vez que ela funciona como o sujeito da segunda oração. E como a segunda oração permite que a outra se encaixe nela para completar a sua organização sintática, ela é chamada de oração principal. Portanto, nós temos aqui um período composto por subordinação, formado por uma oração principal, sintaticamente incompleta, que permite com que outra, subordinada substantiva subjetiva, se encaixe nela, desempenhando a função sintática ausente, que é a função sintática de sujeito. Você vai continuar sem seguir o professor Márcio? Aqui você aprende língua portuguesa.